Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para fazer uma resenha sobre um livro muito perguntado, muito conhecido de vocês, muita gente me pede e eu tenho uma opinião sobre ele bastante delicada, que é o livro do Bruce Fink, ou Introdução Clínica à Psicanálise Lacaniana, tá? Esse livro ele foi, se não me engano, publicado inicialmente em 99, mas chegou no Brasil só em 2018. Quando ele chegou aqui, ele fez muito alvoroço, ele chamou muita atenção, muita gente comentou e até hoje ele é muito lido. É muito curioso porque esse livro, eu acho que eu já li ele umas 4 vezes, eu já fiz grupo de estudo gratuito, já fiz grupo de estudo pago, e hoje eu quero trazer a minha opinião, trazer meus comentários sobre esse livro. Bom, o Bruce Fink, antes de mais nada, acho que é bacana trazer um pouquinho sobre a história dele. Ele é um lacaniano, ele teve contato com vários psicanalistas bastante famosos. Ele teve contato e foi aluno do Jacques Miller, teve contato também com Colette Soler. Então, assim, ele é um lacaniano muito conhecido. E nos Estados Unidos, ele é responsável, um dos responsáveis, pelas traduções dos seminários do Lacan para a língua inglesa, né? Para o inglês. Então, assim, já coloca ele em uma propriedade assim, bastante delicada. Além desse livro, ele tem outros 2 livros que foram publicados aqui no Brasil. Um que também é muito famoso é O Sujeito Lacaniano. E tem um outro livro dele chamado de Clínica Psicanalítica que tem alguns problemas, mas enfim, para outra situação. E o que eu achei desse livro, tá? Esse livro eu acho que ele tem alguns pontos bastante delicados. Eu acho que tem alguns pontos que são bastante problemáticos, tá? E eu quero trazer aqui umas reflexões sobre o que eu acho desse livro hoje, depois de várias leituras e vários acompanhamentos dele. Antes de mais nada, esse é um livro que se vende como lacaniano e ele corre alguns riscos na leitura que eu chamo de freudolacanismo, que os autores chamam de freudolacanismo. Eu não vou trazer todos os problemas que eu vejo neste livro de forma criteriosa. Eu vou fazer algum compêndio de alguns pontos e depois vou dar a minha opinião final sobre esse livro. A minha constatação, tá, que eu acho que é a mais delicada, é a noção de sujeito que é apresentada nesse livro. Assim como a gente vai encontrar em muitos autores contemporâneos, a ideia de indivíduo freudiano para sujeito lacaniano, ela não ocorre em uma transição muito grande. O Bruce Fink, inclusive, ele trata analisante, indivíduo e sujeito praticamente na mesma linha e bate muito forte esse quesito de responsabilização ou a responsabilização subjetiva, né? Que é a ideia de pensar assim, olha, o analisante, a pessoa que tem esse inconsciente, ela é responsável por esse processo, o que é algo assim, bastante delicado, né? O Bruce Fink, por exemplo, ele vai ter uma prerrogativa dizendo que o paciente não quer mudar, que ele tem uma certa satisfação no sintoma, satisfação no problema, e isso é uma motriz da condução da análise, o que eu acho também bem delicado, porque a gente acaba responsabilizando muitas vezes o analisante daquilo que na verdade ele efetivamente não faz nem sentido, né? A gente pode dizer que ele é responsável por algo que ele nem sequer tem consciência. Com isso, a gente pode pensar que a ideia de sujeito, no sentido lacaniano, não é apresentada corretamente, na minha opinião. Até mesmo essa ideia que é muito comum, a ideia de sujeito da contemporaneidade é pensada da mesma maneira e pensa que está falando a mesma ideia do que o sujeito lacaniano, o que não é, gente. O sujeito lacaniano ele tem uma leitura bem específica, inclusive. Mas aí o que acontece? Por ser um livro introdutório, eu acho que não é porque é um livro que se diz introdutório que ele tem que ser simplista ou generalista. E alguns conceitos também, não só apenas o conceito de sujeito, mas o conceito de gozo, o conceito de desejo, de demanda e alguns outros conceitos, eu acho que eles são bastante simples e não são apresentados de forma correta. Claro, daqui a pouco para você que não tem um contato muito aprofundado, que está se introduzindo às teorias lacanianas, você vai achar simplório, mas eu hoje revisitando esse livro, eu acho bastante problemático os rumos que ele vai seguindo, porque acaba afastando das premissas e até mesmo de uma ideia de condução que eu particularmente hoje acredito correta, no sentido de direção de tratamento psicanalítico. Então, a ideia de conceitos, né, até mesmo a ideia de desejo, assim, eu achei bastante delicada, porque ele pode ter uma ideia assim, de algo muito ligado a uma ideia freudiana. Ainda que o livro se diga
como lacaniano, né? Ele também cai nesse erro que a gente encontra muitas vezes de, olha, esse livro, apesar de ser lacaniano, é citado muito Freud. Inclusive o Bruce Fink, ele recorre muitas vezes aos exemplos de Freud para tentar, né, justificar e argumentar algumas lógicas. No final, você fica com a impressão que a clínica lacaniana não é tão diferente da clínica freudiana. Parece mais uma clínica freudiana 2.0, o que é bastante difícil, porque pensando em todos esses prerrogativas, né, os problemas que vai encontrar com o freudo-lacanismo, esse livro ele vai fortalecer eles, né, dizendo que haveria uma clínica que seria muito simples, muito fácil de transigir, e de forma alguma ele vai falar, quando vai falar do Lacan aqui, como alguém que discorda de muitas vezes das ideias freudianas. Não é o tipo de coisa que você vai encontrar, você vai esperar durante esse livro. Então, por exemplo, as ideias de gozo, de desejo, até que ele fala assim, algo que para mim é bastante problemático, ele fala que o desejo do analista seria algo puro, né? Então, assim, ele fica com umas respostas muito abstratas e que não vão facilitar a gente na hora da condução clínica. Eu acho que esse livro, assim, ele tem uma proposta que a gente pode dizer que é interessante, mas eu acho que as formas que vai se encontrando e se transcorrendo para realizar ela não é muito bem efetiva, não é muito bem realizada. O que tange uma parte bastante grande do livro, que é a parte de psicopatologia, o Bruce Fink, ele ainda fica ligado, na minha opinião, a ideias muito generalistas, muito até mesmo preconceituosas, e muito ligadas ao fenômeno da clínica psicanalítica, para pensar as distinções, as construções de neurose, psicose e perversão. Eu, particularmente, não fiquei muito satisfeito, não fiquei muito confortável sobre a prerrogativa que ele vai propor no que tange a perversão. Ainda que eu acho que na psicose, no capítulo da psicose, no capítulo da neurose, existem contribuições que facilitam a gente ter o contato, a ideia lacaniana. Eu acho que ali há algumas questões bastante curiosas, importantes. Eu particularmente ainda penso que está ligado a uma ideia muito de indivíduo, né? Ao indivíduo que é obsessivo, o indivíduo que é histérico, e aparece muito pouco a ideia, quase nada a ideia de um discurso, né? E está muito focado na ideia de pessoa, de terceira dimensão, né? 3 dimensões na hora de pensar os fenômenos. Isso também é bastante delicado, bastante problemático na minha visão. Também as ideias que estão aparecendo mais no final do livro, que são as ideias ligadas a uma certa contemporaneidade, a queda do pai, como ele diz, e até mesmo esses momentos de alienação, separação e travessia da fantasia. Eu penso que é algo bastante delicado, não apenas nesse livro do Bruce Fink, mas também em outros livros. Eu vou deixar nos comentários um conjunto de vídeos que eu acho bastante legal do Ricardo Goldenberg sobre a ideia de travessia da fantasia, que ele vai elaborar como que na verdade esse conceito muitas vezes é muito mais pós-lacaniano, ele é mais uma leitura pós-lacaniana e é dito, é chamado como lacaniano. Isso também é algo bastante delicado. Existem alguns conceitos e ideias que são pós-lacanianos, mas a gente fica com a impressão que são lacanianos, e isso aí não ocorre. Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo essas expressões, esse trabalho do Goldenberg, para justamente fazer uma crítica bastante acentuada sobre a ideia que vai se apresentar de condução da análise, né? Alienação, separação e travessia da fantasia. Por fim, gente, eu não quero, e o objetivo de forma alguma aqui é que eu esteja no lugar de poder dizer, olha, o que você deve ou não deve ler. Eu estou trazendo aqui algumas contribuições do que eu tive na minha experiência sobre esse livro. Esse livro, quando eu iniciei minha trajetória introduzindo a clínica lacaniana, que eu tinha poucas referências, para mim me ajudou um monte. Porém, eu acho que é um livro para você ler e depois abandonar ele. Conforme você vai se aprimorando no próprio ensino do Lacan, você vai e revendo esse livro, como hoje eu revejo, cada vez mais fica distante da prerrogativa que eu estava esperando e que eu acredito, pelo menos, das teorizações da clínica psicanalítica. Então, se você for ler, leia com cuidado, leia pensando nesses cuidados, que é um comentador. Ele faz uma leitura, e na minha visão, uma leitura bastante distante daquela que eu acredito que é próxima hoje do que eu penso sobre a clínica lacaniana. Mas eu quero ouvir vocês. Já leu? Não leu? O que achou? Deixe aqui seus comentários, eu quero ouvir vocês. Por favor, não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e a gente se encontra na próxima para falar sobre a clínica psicanalítica. Um abraço a todos e até a próxima.